Nós estamos, recorde, meditando na Epístola aos Hebreus, e agora estamos entrando no capítulo 7. Hebreus, capítulo 7, versículos 1 e seguintes. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da vitória sobre os reis e o abençoou. Abraão entregou a ele o dízimo de tudo. Primeiro, seu nome significa rei de justiça, e ele é também rei de Salém, isto é, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias nem fim da vida, ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Vamos dar uma paradinha aqui, que já tem complicação demais para explicar. Veja, o autor da carta aos Hebreus quer mostrar que Jesus é sacerdote, mesmo que para o povo do Antigo Testamento ele não seja da tribo sacerdotal. Qual é a tribo sacerdotal de Israel? A tribo de Levi. Jesus não era levita, Jesus era da tribo de Judá, Jesus era judaíta. Então, não é da tribo de Levi. E agora, como é que Jesus pode ser sacerdote? O autor da carta aos Hebreus explica: Jesus não é sacerdote segundo a ordem de Levi. Jesus não é sacerdote segundo a ordem de Arão, o irmão de Moisés, que é da tribo de Levi. Jesus não é sacerdote debaixo da lei de Moisés. Aí o autor sagrado pega um outro sacerdote do Antigo Testamento. Antes que Levi existisse, antes que Israel existisse, ainda no tempo de Abraão, de quem veio o povo de Israel, Melquisedeque. Ele diz: vejam, nosso pai Abraão pagou dízimo a Melquisedeque. Se nosso pai Abraão pagou dízimo a Melquisedeque, então Abraão e os seus descendentes, inclusive os levitas, são inferiores a Melquisedeque. O sacerdócio dos levitas é inferior ao sacerdócio desse tal de Melquisedeque. E quem é esse Melquisedeque? Vejam, o nome dele, Melquisedeque, quer dizer rei da justiça, rei da santidade. E o livro do Gênesis diz que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Que coisa, tá vendo? Sacerdote do Deus verdadeiro. Antes da aliança com Moisés. A aliança com o povo de Israel é no livro do Êxodo. Melquisedeque é do livro do Gênesis, do tempo de Abraão, 600 anos antes de Moisés e da aliança do Sinai. 600 anos antes do povo de Israel aparecer. Então, este Melquisedeque é rei de Salém. Salém, veja, é Jerusalém. Salém é a mesma palavra de, olhe, Shalem, Shalom, paz. Então, ele é o rei da paz, rei de Salém. Ele é o rei da justiça, sacerdote do Deus Altíssimo, é imagem de Cristo. E mais ainda, o autor da carta aos Hebreus diz: olha esse Melquisedeque. A Bíblia não diz quem é o pai dele, nem quem é a mãe, nem onde ele nasceu, nem como ele morreu. É como se ele não tivesse começo, nem tivesse fim. Ele então é imagem de Cristo, o sacerdote eterno, que é superior aos sacerdotes do Antigo Testamento. É superior aos sacerdotes da antiga lei. E ainda tem mais uma coisa, é que os antigos acreditavam que o pai trazia os filhos antes de nascer nos rins. Vejam, era assim, não se sabia que a mulher tinha óvulo. Se pensava assim, os filhos estão todos nos pais, no homem, no pai. E o pai deposita o filho na mulher e ali o filho germina. Como a gente joga semente numa terra boa e a semente germina. Então o autor da carta aos Hebreus diz: olhe, quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, Levi estava nos rins de Abraão. Então Levi e os sacerdotes todinhos vindos de Levi, como que pagaram dízimo a Melquisedeque, porque estavam ainda nos rins de Abraão.
Portanto, Melquisedeque é superior a Levi, e assim o sacerdócio de Cristo não é segundo a lei de Moisés. O sacerdócio de Cristo não é segundo a lei do Sinai. O sacerdócio de Cristo não é segundo Levi, é segundo a ordem de Melquisedeque. É um sacerdócio superior, é um sacerdócio para sempre. No Novo Testamento, então, só há um sacerdote, Cristo nosso Senhor. E os padres e o bispo? Nós somos participantes do sacerdócio de Cristo. Mas isso a gente vai ver mais para frente, está certo? Exatamente pelo nosso ministério, o sacerdócio de Cristo se faz presente na igreja e no mundo. Mas o nosso sacerdócio não é nosso, é de Cristo. Nós apenas somos presença humilde e pobre do Cristo nosso Deus. Somos embaixadores de Cristo. Recebemos no sacramento da ordem instituído por Cristo, quando disse fazer isso em memória de mim, recebemos a graça de torná-lo presente sacerdotalmente. Rezem para que na igreja haja santas e muitas vocações sacerdotais que torne presente na nossa vida o nosso único e santo sacerdote, Jesus Cristo. Para você, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo,